Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Lembrando que toda sexta-feira a gente traz um convidado para te falar o que tem de bom para você fazer fim de semana, tá? E hoje nós trouxemos um rapaz, eu tive que até alterar a pauta dele aqui, por tanta coisa que ele faz, eu vou fazer aquela tradicional pergunta que eu faço antes de falar sobre ele, né? Você dorme, Juliano Baroni? Que horas? Olha, a gente dorme quando consegue dormir, mas Ah, que legal. Seja muito bem-vindo, viu, Juliano? eu que agradeço pelo E convite. Rapaz, você tem muita coisa aqui pra compartilhar com a gente, que bacana. Olha, a primeira formação do Juliano Baroni é de ator. Você, por que ator? Te deu na cabeça? Você é ator. Olha, é uma história longa, eu vou resumir, tá? Então, resumidamente, foi o seguinte: eu, quando era criança, assistia novela com a minha avó. E eu nunca esqueço o dia que eu vi o Raul Cortez em cena. Excelente ator. E eu era criança. E antes disso, eu queria ser dançarino. Ah, E aí, aquela coisa de, ai, vai ser dançarino, não vai ser dançarino. Aí, um dia, minha mãe encontrou uma atriz numa lanchonete. E ela falou, fala pra ele ir tal escola. E aí, eu fui com 7, 8 anos de idade. novinho mesmo. Novinho, e nunca mais parei. Que E aí minha legal. família sempre esteve muito perto, né, feliz, né, porque muitas famílias acabam não apoiando muito Sim, essa carreira, sim. e foi o contrário, né, minha avó era bailarina, então ela pegou os netos e apoiou muito a Você tem gente. irmãos? Eu tenho uma irmã. Ah, que legal. Minha irmã foi pra dança, mas aí ela saiu da profissão e ficou só na parte dos cursos mesmo. Ah, ela ministra curso de dança, então? Não, ela só Na outra dançou área, como outra como área. como hobby. Ela foi ser normal, né? Porque É, haja. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco do Juliano, gente. Olha, eu comentei então que ele, primeira formação dele, desde os 7 anos, já desde se os 7 animou, anos. não é? Como ator. Depois vieram várias aqui, vou falar algumas. Hoje ele também é diretor artístico, né? A gente vai falar Uhum. um pouquinho sobre isso. Arte educador. O que é um arte educador, Juliano? Eu trabalho com a formação de jovens e crianças, em parceria com escolas. Então a gente tem também essa Hum, parte artística, mas sempre com cunho pedagógico por trás. poxa, que legal. E não necessariamente para quem quer ser ator, né, mas para quem quer utilizar a arte para desenvolvimento pessoal, para quem quer olhar o mundo de uma outra forma. Legal você dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só pra fazer atuação, pra trabalhar, que eu vou fazer algo nesse sentido. Então não, às vezes até pra você se se sociabilizar melhor, algo nesse sentido, Sim, né? inclusive a maioria dos meus alunos hoje não querem ser atores. E São advogados, professores, Uau. médicos, locutores, Vamos dubladores. falar desses cursos todos aí, né. E sócio proprietário do Núcleo Educato, a gente vai falar Sim. bastante sobre o Núcleo Educato. Também proprietário aí do projeto Colibri, que acontece numa cidade São Francisco Xavier, é perto. distrito de São José dos Campos. Ah, e você vai pra lá? Eu vou sair daqui e vou pra lá agora. Não vou ele não dorme não, mentiu pra mim. Olha, ele também tem a Curatore, né, Curatore Produções, que faz a gestão atualmente faz a gestão do Teatro Itália, Exato. famoso Teatro Itália, A né. paixão. É uma Eu sou delícia lá, apaixonado por né. aquele teatro. Que bacana. O Teatro Itália fica, pra quem não conhece aqui em São Paulo, fica Fica dentro do edifício Itália, ao lado do metrô República. Você atravessa a maravilha. rua, você tá no teatro. É um espaço lindo, É, né. lindo. E nós estávamos falando em off aqui, ele tem quase 60 anos, vai fazer 60 60 anos. anos. Vai fazer agora esses 60 Caramba, anos esse ano. que bacana, olha quanta coisa. Ele também tem um outro projeto chamado Núcleo de Capacitação Artística, que é o NCA, é aqui em São Exato. Paulo. Aqui em São Paulo também no Teatro Itália. Não vai dar tempo esse programa, gente, já vê que não vai A dar gente tempo. marca mais um. E marca com um prazer, já é convocado. Juliana, que cidade você nasceu? São Paulo. Ah, você é daqui de São Sou Paulo daqui de São mesmo. Paulo mesmo. Então você assistia novela com a sua avó, que estava contando agora um pouco pra mim, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ali no bairro da Liberdade. Ah, maravilha, É, maravilha. sempre fiquei ali, achei que nunca fosse sair daqui. Aí do nada conheci São Francisco Xavier e acabei, hoje eu vivo nas Que duas. distância tem? Hoje dá, assim, é que eu não dirijo, né? Então de Ah, ônibus, é um ônibus até São José e depois um ônibus aí é um até, pouco mais distante. dá umas 4 horas de Tá, ônibus. entendi. Que legal, que bacana. E infância, você lembra de coisas boas da infância? Foi legal tua infância? Uma delas você já contou pra mim bastidores que eu te falei, né, assistia novela com a tua avó. Minha infância foi praticamente fazendo teatro. Assim, eu sempre amei essa área da interpretação. Que E legal. mesmo não estando nas escolas de teatro, eu me lembro de brincar de teatro, né, o tempo inteiro. A minha juventude foi mais complexa, foi aonde eu comecei a refletir sobre a questão da educação, por isso que eu virei professor. Foi aonde eu comecei a entender que qual é a função da arte dentro da escola e como que as escolas lidavam com a arte. Muitas vezes a arte era a última coisa a ser colocada ou a primeira a ser cortada.
E eu sempre refleti sobre qual é a importância de um jovem fazer música, fazer teatro, fazer dança, pintar, trabalhar com cinema, o quanto isso aprimora, né, a sua reflexão sobre o mundo. Então a parte da juventude foi mais complexa, mas a minha infância foi bem leve, assim. Foi leve porque a infância tem que ser leve. Infelizmente, nem todas as crianças têm uma infância leve, mas a minha foi mais tranquila. Quando eu virei a chave para a juventude, aí o negócio complicou. Mas aí foi onde eu decidi ser ator e entender a função da arte. A função da arte Importante. como um lugar de transformadora, né? Que legal. Um local de transformação, tanto pessoal quanto social. Então foi nesse momento aí que você achou que você poderia contribuir com a sociedade através dos seus conhecimentos, Exato. através dos seus projetos e foi se especializando em cada área. Por isso que eu fui nessas 3 áreas, né, eu me formei na área da arte, depois na área da educação e depois na área da sociologia. Então a Hum. gente consegue juntar, né, a questão artística que dialoga com a formação, que dialoga com a sociedade. Você fez então um curso de teatro com quantos anos em média você tinha quando você foi fazer pra ator? Ah, para ator eu entrei com 17. 17. E qual foi a sua primeira peça, você lembra? Lembro, foram cenas do Plínio Marcos, e eu Hum. fiz o Homens de Papel. É, e uma outra peça que era junto com a minha era a Balada de um Palhaço, que hoje para mim é uma das melhores peças brasileiras. Que bacana. E Plínio é para mim um dos grandes nomes da dramaturgia E nacional. e a gente encontra hoje nos canais de YouTube aí pra ver algum trechinho, alguma coisa? Comigo não tem, Ah, não, que não, não, pena, já não. íamos vê-lo já. Não, naquela época não tinha muito, né? De 10 anos gravar. Ah, atrás, a cara da pessoa. não, hoje eu tô com 42. E Não aí, parece mesmo, esse é é, bom, né. Ator é bom, gente, eu acho que eu vou ser ator, viu. e aí naquela época a gente não gravava muita coisa, né? Sim, E o que sim, tem sim, sim. gravado é em fita. Então na sua infância e adolescência você conseguiu brincar na rua ainda, pegou Sim, esse eu tempo que hoje adorava não tem mais. terreno, aquela coisa de andar de Que bicicleta. legal. Boas Por isso, um dos histórias. motivos que eu fui pro interior, porque ainda existe isso lá. Ah, é, algumas cidades ainda dá pra fazer É, isso, mas são poucas, são né. poucas, infelizmente isso vai se perdendo ao longo do tempo. De que forma a formação em teatro pela a Universidade AMB Morumbi, Uhum. ela influencia nas suas escolhas artísticas e pedagógicas? Ó, a Embi, pra mim, eu me apaixonei por lá porque eu fui uma das primeiras turmas. Se eu não me engano, eu fui a segunda turma, Uau. quando abriu o curso. Aham. Então a gente era meio que uma turma de teste, porque era Hum. novo o curso. E os professores eram incríveis, né? Eu nunca esqueço de um professor, que é o Paulo Marcos, que é do Grupo Tapa. E eu lembro que ele, por ser ator e ser professor, ele me colocou um pouco nesse lugar de entender a função da arte, mas também a função da educação. Tá. E a minha primeira companhia profissional, com a primeira montagem profissional, que a gente conseguiu um patrocínio, depois conseguiu um PROAC, foi unindo professores da Embi com alunos da Embi. Ah, E a foi gente nesse momento. montou o Conto da Ilha Desconhecida do Saramago. E Ah, que foi, legal. assim, uma coisa incrível na minha vida. Então a Embi me fomentou para entender essa relação arte e educação. Foi daí que surgiu a Educato, foi exatamente na Embi Morumbi. Ah, que legal. Então você, pensou no projeto a partir de uma ideia que vocês tiveram, a partir do projeto inclusive eu vou até tinha uma pergunta que eu fiz mais pra frente aqui, mas eu queria já aproveitar, que é sobre a parte de captar recursos, não é. Uhum. E hoje é muito centralizado, não é, Juliano? Como que você vê isso? Até pra quem tá assistindo, de repente tá com uma ideia a ideia até de falar sobre isso, não é nem falar mal nem bem de ninguém, a Uhum. ideia é simplesmente dizer: "Eu tenho alguém em casa querendo fazer e ver as dificuldades". É. Como que fazer pra não desistir, Então, Juliano? essa é uma pergunta bem complexa. Eu dou Sim. muita aula de produção cultural. Opa. E primeiro é entender, qual é o tamanho do seu projeto e qual é o seu tamanho. Então Hum. tem projetos hoje que eu tenho que esperar ainda mais 1, 2, 3 anos para conseguir fazer. Outros projetos que eu já consigo fazer, né, por recursos próprios ou não, Tá. né. E dentro da gama da produção cultural, você tem os editais, você tem as leis de incentivo que são mais complicadas, né, que são a Rouanet ou o PROAC ICMS, e aí você precisa ter entrada dentro das empresas que vão patrocinar. Mas você também tem a possibilidade de criar projetos e arrecadar por meio de outros caminhos. Então, por exemplo, as minhas primeiras montagens, eu arrecadava dinheiro fazendo festa. Que A gente legal. fazia festa, juntava todo mundo e toda a verba arrecadada na festa ia para montagem. Então você ia, se Uau. divertia Sim, ele aproveitava e arrecadava. e E as pessoas captava. iam.
porque sabia que estava ajudando uma obra, Que né? bacana. Então, quando eu montei a trilogia da Taverna, que foi para mim uma grande obra que eu fiz, que é a que eu mais me apaixonei, as 2 primeiras peças foram feitas com festa, Com festa. E tudo isso aqui em São Paulo. tudo São Paulo. A Que gente achava um bacana. lugar, alugava o lugar e falava: "Olha, toda a verba arrecadada será para figurino, será para Sim. cenário". Ah, que show. Agora, é o ideal? Claro que não, É, mas porque nem tanto, não dá tanto recurso quanto a gente às vezes precisa, às vezes, né? Porque tem custo operacional, tem toda uma estrutura a se montar, tem todo um por trás aí, né? sim, e viver de arte não é fácil, não é fácil. As pessoas falam assim: "Ah, é fácil". Não, não é fácil. Quando eu acabei entrando nesse lugar de: "Poxa, eu vou ter uma empresa aqui, uma empresa ali, vou trabalhar com educação", é porque eu precisava criar uma ramificação de trabalho para que o conjunto do salário se tornasse um salário. Entendi. É, En porque é então, difícil. às vezes, você não ganha em um e ganha em outro, às vezes um tá muito ruim e o outro tá muito bom. Faz a compensação. Às vezes você está trabalhando como ator aqui, mas depois você está como técnico ali, produtor ali, dando aula acolá, ou seja, a gente tem que estar o tempo inteiro ligado e principalmente entendendo o mercado, né. Claro que a gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, né. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que as leis de incentivo é quase um crime, o que eu acho um equívoco gigantesco. As pessoas nem leram Lei Rouanet, nem sabem o que significa e querem ficar falando, né, tanto quando as pessoas falam: "Ah, mas e a Lei Rouanet?" Eu sempre falo assim: "Por que você não lê antes a lei e depois a gente É, conversa?" a ideia das leis, eu conheço pouquinho, assim, sobre elas, Ancine, a Rouanet, enfim, aí tem várias. Elas são perfeitas, elas não são boas, são perfeitas, gente. Só que infelizmente em alguns casos dá para dizer que houveram alguns erros aí, né. Exato, só Mas não que quer dizer que todo mundo os seus projetos aí são exato. provas disso, são ruins, né. E aí a gente acaba colocando por causa de 2, 3 que tem mídia, acaba prejudicando toda uma gama de artistas, que é prejudicado por poucas pessoas. E ao mesmo tempo, assim, os editais, do estado de São Paulo e da prefeitura são fundamentais. O PROAC, a lei PROAC, do fomento. A lei do fomento. fomento é um exemplo, assim, mundial. As pessoas estudam essa lei apoia a pesquisa teatral, né, e é uma lei, né, ou seja, a prefeitura tem que colocar dinheiro para que artistas consigam se manter estudando e, obviamente, dialogando com a comunidade em que ele está inserido. E aí você multiplica o saber, né, porque a arte é aquilo que as pessoas falam assim: "Ah, você faz arte por amor". Claro, mas o médico também tem que Não, o todas as profissões fazem por amor, mas precisa exato. comer todo mundo, né, Exato, eu precisa não po a gente viver. não precisa ficar não é porque eu trabalho com teatro, por exemplo, as pessoas falam assim pra mim: "Ah, vou no teatro, então você me dá um ingresso? Ou por que que eu preciso pagar?" Eu falo: "Ué, mas quando você vai na pizzaria, você não paga a pizza? Sim, Você vai pedir a pizza de graça, por que você tá pedindo o ingresso de graça?" Porque é o meu ofício. sim. Eu fiquei 1 ano ensaiando uma peça. É muitos E mais o até. e o custo de cenário, o custo de figurino, o custo do teatro, o custo da manutenção, a bilheteria, a limpeza. Isso tudo custa. E às vezes quando a gente só vê o produto final que dura 1 hora e meia, Sim, acho que é só isso. acho que é só aquela 1 hora e meia. Mas esquece todo o por trás, né. Então acho que por isso que é fundamental as escolas de teatro. Eu sou apaixonado por todas as escolas de teatro que tem em São Paulo, por mais que eu tenha uma, eu não vejo concorrência nenhuma, com nenhuma inclusive. Porque inclusive eu indico as escolas, porque Tem público para todo mundo, não é? exato. E a gente precisa de mais, É. porque a arte ela é fundamental para o crescimento de uma sociedade. Fazer arte em qualquer das suas linguagens é o local onde a gente reflete sobre nós. A gente reflete sobre a nossa vivência, a gente se coloca em situação, percebe quem eu sou, quem eu não sou. E a arte também é história, né, porque conta muitas histórias que já aconteceram pra gente não fazer igual Ah, ou pra fazer melhor, assim, então a arte é exato. história também, né. Por isso que eu sou apaixonado por Brecht. Que Hum. Brecht, quando ele escreve todas as obras dele na época do nazismo, a gente reflete sobre exatamente as grandes mazelas da humanidade, como que a gente luta para que aquilo não ocorra novamente e como que isso dialoga com o Brasil contemporâneo, né. Isso faz muito sentido. Eu tenho um grupo de, enfim, de pessoas, que eu falei, a ideia não é falar de ninguém aqui para não polemizar nem nada, mas ele diz o seguinte: a gente não lembra para ficar triste, a Uhum, gente lembra para não deixar acontecer outra vez, né. exato. Então eu fui num determinado evento muito festivo desse grupo, e de repente falou sobre o nazismo. Eu: "Espera aí, tem uma festa, né". Aí que eu fui perguntar.
Então eu falei: "Olha que visão interessante, né, a gente ter a oportunidade de rever conceitos para não permitir que isso aconteça, Sim. em todas as áreas, não é só no caso aí de mortes, é mesmo até de desrespeito às minorias, aí Uhum. vai toda a gente vai longe aqui falando sobre isso". Eu falo uma coisa pra mim que eu sempre coloco assim: eu faço teatro pra nunca mais ter que fazer teatro. Opa, Eu monto Romeu e Julieta pra que um dia eu precise nunca mais montar. que a conscientização aconteça, Porque eu né. não preciso mais lutar pelo amor. Já está pronto. Exato, eu faço uma obra do Plínio pra nunca mais precisar discutir aqueles temas. Uhum, uhum. É como se a gente passasse. E na sua visão, Juliana, em relação a todos esses temas que estamos falando, não é, de importância de mostrar para a sociedade como é, tá longe de melhorar? Ah, tá. Muda, as pessoas saem de lá, a gente vê algumas pessoas, eu gosto muito de teatro, vou muito ao teatro, eu vejo que as pessoas saem maravilhadas, mas fica ali? Então, aí eu acho que depende da pessoa, Claro, claro, claro. depende do universo em que ela está inserida. A arte, ela é o próprio Boal tem um livro que fala arte como arte marcial, Hum. né. A gente está o tempo inteiro nessa constante luta, né. E é uma luta contra nós mesmos, porque também não adianta nada eu subir num palco e não acreditar no que eu estou falando. Ah, sem dúvida, Eu estou fazendo um desserviço a quem está me assistindo. sim, Eu estou sendo um hipócrita. é, Que adianta eu fazer um espetáculo que fala sobre X e eu saio da rua e faço X? é. Então, assim, o mais difícil de fazer arte é você se transformar. E é você se permitir se transformar. É porque se não é qualquer coisa, se você não usa um produto que você vende, você não vai saber vendê-lo, É. né. Se você não vive aquela personagem, aquela história, aquele amor, aquela situação, como que você vai transmitir isso, né? E se você não se transforma como ser humano, se Sim. você não percebe que você é responsável por aquela obra existir, e no mau sentido. Hum, Porque Plínio faz sentido. Marcos não escreve as obras que ele escreveu porque o mundo estava bem. Entendi. Só que quem é responsável por aquelas obras? Eu Não falo. é não é o personagem. É a sociedade que permitiu que aquele cara escrevesse aquelas obras. E quem é responsável por aquela sociedade? A gente. E tudo isso a gente aprende nos seus cursos. Ah, eu espero que sim. Eita, ok, vamos ver saber se tem vaga já, gente. Vamos lá. Vocês estão vendo? O Juliano tem muita coisa boa para nos passar. E lembrando que de segunda a sexta a gente está todos os dias aí, a partir das 5 da tarde, às 17 horas, aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas redes sociais. Lembrando, tá assistindo pelo canal do YouTube? Então ativa lá o sininho, se inscreva, que todos os dias a gente coloca às 5 horas da tarde um vídeo novo para você assistir. Como esse aqui hoje, nessa sexta-feira, para que você possa, no final de semana, buscar um bom teatro. São Paulo é rico, né, nesse Ai, muito. sentido, Juliana, é muita coisa, né, a gente Muita, graças. graças mesmo, porque, cara, pensa o seguinte, eu fico triste de ver, infelizmente a gente pega um estado mais distante, uma cidadezinha do estado mais Uhum. distante, não se tem. E quando se tem na praça, que é É. começou aquela história da praça, né, teatro da rua, teatro da praça, é bom, mas nem isso fazem muitas Uhum. vezes, né. Eu quando fui para São Francisco Xavier, a gente montou um teatro lá. Ah, Um teatro de 20 lugares. hum, Chama Teatro de Bolso Vitor Leonardi. que legal, Cabem 20 pessoas. que A espetáculo. gente até pesquisou, é o menor teatro do Brasil. Uau! Eu não sei se isso é real ou não, mas meus alunos falaram. Pesquisamos, assim, não tem teatro menor que o seu. Falei, bom, mas é isso, é um teatrinho. No meio das montanhas ali. E Legal. só que São Paulo é uma maravilha, porque o que tem de teatro, só que ao mesmo tempo os teatros estão sendo derrubados, né. Então ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade imensa de arte sendo produzida, ao mesmo tempo os espaços culturais estão se perdendo, né. A gente percebe tudo que aconteceu ali no centro de São Paulo, teatro sendo fechado todos os anos, grupos de teatro não conseguindo sustentar os seus próprios espaços, porque não conseguem recursos para sustentar. Então, assim, é uma luta constante manter esses espaços vivos. E muitas vezes a gente não dá muito valor para isso. Pois é, pois é. Eu vejo uns amigos meus, a gente até conversa, nossa, eu fui pra Europa e eu fui num teatrinho no meu lugar. Eu falei, mas e quando que você foi esse teatrinho em São Paulo? Você nem longe, né, vai em São Exato. Paulo. É isso que é doido, né. Eu já vi casos de peças não irem pra frente por falta de quórum, de É. público. Por que que vo bom, propaganda obviamente, imagino, mas por que, na sua visão, alguns lotam e outros não? Aí isso é algo que a gente discute o tempo inteiro. É Hum, muito relativo. É o local, é a forma da divulgação. Hoje antigamente, você lembra, né, a gente divulgava como? Com cartaz e panfletinhos. panfleto. E a gente falava do boca a boca. Sim. Hoje em dia é um algoritmo de uma rede social que eu, por exemplo, não tenho. Eu não sei lidar com, por exemplo, com o Instagram, com o Facebook.
Você não tem Instagram, Não. Facebook? Já ia pedir, também vou pedir. Não, não Mas você tenho. tem os das redes aqui, a gente vai Tenho. contar pra gente já. Aham. Mas eu não sei lidar com isso. Então, quando as pessoas falam assim, ah, Ju, você precisa de tráfego pago, eu não tenho ideia do que é. Entendi. Aí eu tenho que contratar uma pessoa Sim. especializada nisso. Só que às vezes, só que assim, você não sabe como que eu chego naquele público. Antigamente eu ia pra esquina Entregar o entregar. panfletinho. Ou você ia na escola e botava na Sim. agenda. No muralzinho da escola. Hoje em dia não existe mais isso. Não tem, é tudo aqui, né? Tudo É no tudo na celular, tela, né? é tudo de forma virtual. A gente tem também essa relação dos espaços, óbvio, que são maravilhosos, né? Por exemplo, você pega uma peça num Sesc, dificilmente você não tem público. Sim. Agora, você pega uma peça num teatro de rua ou num teatro, né, num teatro privado, e já começa a ficar um pouco mais complicado, porque a estrutura começa a ficar muito cara. Então, a divulgação, que é fundamental, hoje ela custa muito. E a concorrência acaba sendo desleal de alguma forma nesse sentido, né? Aí você tem... Você pega um as brother grandes- da vida que tem 1 milhão de seguidores ali, que hoje é o que vigora, né? Infelizmente, aquele independente que tá tentando lutar, a concorrência acaba engolindo, né? É por isso que eu falo assim, fazer arte no Brasil, não vou falar do Brasil, vou falar de São Paulo, que é onde o Brasil é Atua. gigantesco. Então vou falar em São Paulo e vou falar assim, no centro de São Paulo, que é o meu recorte, né? Uhum, uhum, Ou no interior, uhum. e ainda no interior bem específico. É muito complexo. Teria que ter 12 programas desse com pessoas diferentes para falar. Sim. Porque eu posso estar falando do meu ponto de vista, Claro, a mas gente entende. a gente pode trazer pessoas, né? A gente pode conversar com pessoas que tenham outros pontos de vista. E o que falta, para mim, é o diálogo dessas pessoas para a gente repensar como que a gente chega no público novamente. Porque hoje o público, eu trabalho muito com o jovem. O jovem tá onde? Muito tempo. No celular. Então tudo chega ali, mas ao mesmo tempo, o quanto eu consigo tirar ele dali. Porque é um desafio hoje, É não um é? desafio. Faz assim com o dedo, né? Parece 20 mil vídeos ao Sim. mesmo tempo, com situações diferentes. Como se tirar a atenção de algo. É interessante como realmente um vídeo de 10 segundos prende atenção, a atenção do jovem, e a gente falando algo que é extremamente pertinente para a vida dele, não se prende atenção. O meu último espetáculo tinha 2 horas e 15, 2 horas e 20 de duração. E as pessoas me questionavam, assim, mas as pessoas ficam até o final? Não diga. Quantas vezes eu não vi isso? Falei assim, Ju, mas é muito longo, as pessoas não vão aguentar. Eu falei, gente, como é que eu vou montar a trilogia tebana do Sófocles Caramba, com menos de inclusive, 2 horas? não. Assim, já nem tem... Eu já tô fazendo um malabarismo. Você me fez lembrar um espetáculo que eu fui que tinha 4 horas, com intervalos. Sim. Mas a ideia era tão legal, com certeza não é inovadora, né? Mas enfim, era um salão, era um barracão grande, e você levantava e você mudava, que eram vários boxezinhos lá. É muito bacana. E 4 horas, quando eu vi, eu falei, nossa, já passou 4 horas. Então acho que realmente é gostar, Sim. aprender a gostar, né? E aprender a se conectar. As pessoas Sim. estão... Porque assim, a palavra religião, né, ela vem de religar. Religar. E eu falo isso que o teatro também tem isso. A gente está num estado de se religar com um ambiente que é sagrado. O teatro é sagrado. Sim. No sentido, é uma comunhão entre pessoas que estão se dispondo a contar uma história. Você que está se colocando num lugar de ouvir histórias. Porque amanhã sou eu que vou contar e o outro que vai ouvir. Sim. E é um ato de se conectar com o mundo. Uau. E para isso, eu não posso ter. Eu tenho que estar. Um determinado ator recente, ano passado, tava fazendo a peça, alguém foi lá e começou a filmar. Sim. Você lembra dessa história, né? Foi muito divulgada. É uma falta de educação até. Sim. Né? Não é respeito só, é educação. Não, às vezes você tá fazendo peça e as pessoas você vê pela luz, né? Sim. As pessoas estão aqui. E aí, quantas vezes em show você percebe as pessoas vendo o show pelo celular? Sim, E eu falo, mas o show tá lá. Ah, mas eu preciso registrar. Registra na alma. Hoje é muito mais. As pessoas têm muito mais a questão de mostrar o que eu fiz do que ver o que fez, né? E a arte está nesse lugar, e é complexo. É complexo. Eu vejo, por exemplo, você vê em museu, aquelas fotos de museu, as pessoas veem do quadro pelo celular, mas o quadro está à sua frente. Né? A contemplação, ela é um diálogo entre artista e espectador. A arte só existe porque existe espectador. Né? Então, você como espectador tem que se colocar à disposição. Pra aceitar aquilo, né? Aceitar que você pagou, então você investiu teu tempo, teu dinheiro, tua história pros outros. Deixa eu investir também, não é isso? Sabe? Segue em frente. E aquela coisa, né? Assim, quando o Plínio Marcos fala isso,
o artista do palco, ele tem o poder de atingir as pessoas onde não existem defesas, que é o coração. Exatamente. Só que a gente tem que estar disposto. Aberto. E quando a gente está disposto, é o que eu falo sobre a transformação e sobre o poder transformador da arte. No momento que ela te toca, não tem como você voltar atrás. Você já é Hum, um ser humano diferente. que legal. É bom. Bom E, saber, viu, gente? Mas é fácil. não é fácil. E você se permitir ser um ser humano diferente por meio do encontro com algo que é efêmero, que só acontece ali naquele momento e nunca mais vai acontecer. Porque por mais que a peça aconteça há 20 anos, sempre é uma peça nova. Sim, sim. Eu já tive oportunidade, por questões até do jornalismo aqui, de ir 2 vezes no mesmo É, espetáculo. E é é diferente, diferente. é muito doido. Até porque o bom de um teatro ao vivo ali que você tá vendo, o ator tá transmitindo ali aquela cena, ele tá vivendo e ele tá com a emoção daquele dia, a energia Uhum. daquele dia, tudo muda de um dia para o outro, É. né. E o público também dá uma energia diferente. Ah, imagino. Por exemplo, você vai A fazer uma comédia. responsiva, é. Às vezes você faz uma comédia onde as pessoas estão muito dispostas a rir. E Uhum. às vezes você faz uma comédia e as pessoas não estão mais contidas. Aí você fala assim, nossa, minha peça tá ruim. E de repente você acaba e você é aplaudido. Você fala, mas as pessoas não riram tanto. Mas tá tudo bem, porque as pessoas elas receberam a sua obra de uma outra forma. Elas podem estar rindo por dentro, elas podem estar rindo contidas, elas podem ser tímidas. É, pode ser. Tem público que eu falei, Sim. a gente recebe os convites, às vezes, pra poder ir lá falar sobre as peças e coloca a gente em primeiro lugar. Eu tremo, É. sofri, eu falo: "Gente, se me chamarem", É. adoro o microfone, mas se me chamarem no palco ali, acho que eu vou dar uma tremida. É muita coisa boa, mas eu quero saber um pouquinho, Juliano, quais os principais desafios e aprendizados aí, ao coordenar um curso de teatro no Colégio Objetivo por 17 anos, Foi por rapaz. aí, Como é que foi foi? muitos anos. E gerenciando 11 unidades aqui em São Paulo, é isso? É, eu não tô mais, tá, Você estava nesse projeto, isso? isso Sim. terminou na época da pandemia. Aham. Infelizmente, os cursos de teatro na pandemia foram muito afetados, porque você não podia fazer aula de teatro, Sim, sim. mas foram muitos anos mesmo, e coordenei praticamente todas as unidades da rede central. Que E era bacana. assim, tinham muitos alunos e era o que eu falei assim, é essa relação da arte com a escola. Qual é a função da arte dentro da escola? E o colégio abraçou de uma forma muito bacana. Que E a legal. gente tinha cursos, assim, com 20, 25 alunos, fazendo teatro e que hoje são atores profissionais. Eu tenho meu sócio, o Gabriel, ele foi meu aluno desde os 18 anos. Hoje a gente é sócio no Teatro Itália. Que legal, que Eu dei aula bacana. para ele a vida toda. É, Ele se formou como ator, hoje e ele trabalha atua. e você assistiu Dois Patrões, ele tá 2 no Patrões, elenco. lembrei o nome que estava falando agora, Bete Balança, peça que nós Ah, sei, assistimos aham. também. Então, é muito legal, porque você vê que, assim, que você pode fazer teatro sem aquela pirotécnico da vida e faz bem, né. É. Então, assim, esse é o legal da arte, né, do teatro dentro da escola. E você, ao mesmo tempo que você dá aula para pessoas que não querem ser atores, Aham. mas você ali é alguém que fala assim: eu posso ser um ator profissional, Hum. posso viver de arte. Porque, assim, que profissão não é difícil hoje, né? Vamos combinar. Não, hoje todo É, mundo, né, precisa correr atrás, né, é, Juliano. Desenvolvimento do núcleo do Cato e do projeto Colibri, que estamos falando dele um pouquinho. O que que é o núcleo do Cato, que você teve ideia lá naquele é. comecinho da Iambi Morumbi? Então, a Núcleo Educato é uma produtora que eu montei como CNPJ, se eu não me engano, oficializada era 2012, mas eu montei ela em 2006 ou 2009. Agora de cabeça tá péssimo. E eu montei para unir as 3 áreas que eu te falei: a educação, a produção, e a arte. Então, como que a arte, ela é produzida pela própria produtora, mas Hum, ela tem um diálogo com a educação e depois se volta em arte novamente. que Né, legal. então, foi um projeto que a gente montou espetáculos, intervenções, foi um projeto que administrou vários colégios, inclusive o Colégio Objetivo e outros colégios em São Paulo. Bacana. E aqui esse pessoal todo aqui que nós estamos vendo aqui são Nossa senhora, olha que eu vi aqui. Então, esses aqui são meus alunos lá de São Francisco Xavier. Ah, esse é de lá, que Essa aqui é a minha legal. turminha jovem de lá. Jovem agora, né, eles eram de criança, agora eles viraram adolescentes. Que legal, Essa aqui é a minha turma maravilhosa que cuida de São Francisco, a Mari, a Tássia e a Penélope. As 3 foram minhas alunas. que Se legal. formaram como atrizes lá e hoje elas fazem a gestão do espaço. Oh, que show. Aqui foi num projeto chamado Arte Brincadeira, que é nos bairros de São Francisco Xavier. Ali foi um projeto que a gente fez com o Iago, e ali foi quando a gente começou a entender essas questões da acessibilidade. Então, o nosso Hum, espaço hoje
tá sendo reformado para ter Pra... acessibilidade. Que legal. Aqui foi um evento lá aqui é o meu teatro, né? Esse espaço aqui é o meu teatro lá de São Francisco. Lá de São Francisco. Que legal. Aliás, gente, se vocês quiserem entrar no @Núcleo Educato, CATHO, não é isso, né, Juliana? Lá tem todas essas imagens, tem mais projetos, mais trabalhos, e também no outro Instagram, ambos no Instagram, tem Facebook, tem tudo, né? No Instagram é onde a gente coloca pega mais, né? proj.colibri. Isso. Confere. Então, aí, 2 Instagrams, curtam lá. O de Juliana, então, vai me perguntar, porque eu não tenho. Não tem, que feio. 2020, mentira. Muito bom. Mas acho que é legal. Você tá na rede social para divulgar o que é importante, não é? Então, você... Não adianta... eu vou fazer crítica aqui, né? Divulgar quando acordo, quando tomo café. Então, vamos fazer algo que realmente faz parte de um bom negócio. Todo mundo me critica. Você é artista, você tem que se colocar na rede social. Eu falo assim, mas eu já tem meus projetos. Exato. Eu sou representado pelos projetos. Tá tudo bem. E como que funciona a atuação da sede Mantiqueira do Núcleo Educato? E qual impacto ele gera aí para... A sede Mantiqueira da Educato, que virou o Projeto Colibri. O Projeto Colibri é a minha produtora lá em São José dos Campos, que é em São Francisco Xavier, né? Então vamos pensar assim. Tá lá. E, nossa, aqui é a minha primeira sede aqui em São Paulo, na Paraíso. Que legal. Na Paraíso? Do lado do metrô. Que show. Pertinho da gente aqui quase. Eu larguei a sede para ir para cá. Então, aí aqui é a minha sede em São Francisco Xavier. Entendi. E ali é onde a gente começou a fazer um projeto de formação de artistas, né? A gente montou um teatro de bolso. Agora a gente montou uma biblioteca para os alunos, um centro de estudo. E nós fomos contemplados agora pelo PROAC, de manutenção e modernização do espaço, onde por 1 ano e meio nós estamos fazendo projetos totalmente gratuitos. Então, sempre por mês a gente tem um espetáculo de teatro, um show de música, um sarau e oficinas. Inclusive, segunda eu vou dar uma oficina de produção cultural junto com a Patioco, gratuito por 8 dias, para capacitar esses... E se eu quiser me inscrever, como é que eu faço? Entro na rede social mesmo? Tudo pela rede social Então mesmo. manda um DM para um do Educato ou para Projeto Colibri. Ou para NCA, que é a nca.sp. Então você não tem aqui. Então, NCA... SP. SP. Essa é a minha escola em São Paulo. Tá. Essa é da escola de São Paulo. Então você que é daqui da cidade de São Paulo, entra lá no DM, manda uma DM para o pessoal lá, dizendo, olha, tem interesse, como é que faz? É isso? E aí o pessoal se inscreve e pode participar das oficinas, dos espetáculos. Lá, como tudo é gratuito, é mandar só para saber e eu, inclusive, recomendo. Vá lá conhecer a cidade se não conhece, prazer, porque é uma delícia. É uma oportunidade, quero ir sim, porque eu gosto de teatro, gosto de todos os lugares. A gente tá acostumado a ir num Renault da vida, que tem todo canto aí, né? Mas não, ali você vai para um outro lugar. Essa é a ideia, aí, né? Assim, ter o novo, né? Aí você vai para um lugar onde o ator tá aqui e você tá aqui. Que legal, muito bom isso. É uma delícia. E o que você falou assim sobre a importância, a minha amiga, a Raquel, uma vez ela falou isso para mim. Ela falou, Ju, você tem trabalho em São Paulo e num distrito de 4.000 habitantes. Ou seja, se você faz isso como uma metáfora de um lago, e você joga uma pedra no lago de São Paulo, a pedra bate, ela e cai. Num distrito de 4.000, você joga num lago, ela reverbera no distrito inteiro e ela volta. O tamanho, Então, uma ação cultural, eu consigo atingir praticamente toda a população, né? Todo distrito. De alguma forma ou de outra. Seja estando presente, seja a pessoa sabendo que, não precisa participar, mas sabendo que lá há um teatro. E lá há um espaço de formação de atores. No espaço menor, o boca a boca ainda funciona muito, né, Ju? Aí com certeza. Mais do que o Instagram. Uau. Muito mais. Que legal. Quero te fazer um convite, aqui na tela para o pessoal de casa. Nós temos um portal de artigos, tá? Orbis News. É um portal de artigos que traz diariamente artigos novos das diversas áreas aí do momento, da cidade, do estado, do país, do mundo. Na área da política, saúde, educação, cultura, enfim. Então, nós temos mais de 200 articulistas. Para você que quer acessar, entra lá, www.orbisnews.com.br. Se inscreva e você vai estar recebendo todos os artigos atualizados para que você possa ler. E com detalhe que nós temos prioridade aqui quando a gente faz um convite a alguém para ser um dos nossos articulistas. Escreva a verdade. Porque a gente sabe que de fake news está muito. Sim. O convite está aberto, você gosta de escrever pelo jeito, vai ser um prazer. Pode mandar, a gente vai estar publicando na parte cultural, na parte que você sugerir. E a gente vai divulgar, gente, porque acho que coisa boa tem que divulgar mesmo.
nosso convidado. Nossa, já aceitei o convite, então. Opa, que legal. Vai ser um prazer mesmo, é Não. sério. Não é só pro ar, não. É fora do ar mesmo, né? Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Bom, hoje você falou então da NCA, que é a tua escola. Então, para se inscrever também, entra lá. Entra lá na inicia.sp. Agora a gente está com uma parceria com a Willa, que é uma parceira minha, que a gente se formou junto na faculdade. E a gente está se vendo 20 anos depois, Uau, que legal. criando uma sociedade na NCA. E ela é do audiovisual, então hoje a gente está juntando o audiovisual com o teatro. E a escola é dentro do Teatro Itália. Então, além disso, o Teatro Itália virou uma escola. Ah, tá Então, lá. os alunos têm aula dentro do Teatro Itália. Nossa, ou seja, tá ali Não, você tá no pisando palco. onde os grandes nomes pisam. E você já está tendo a experiência do palco. Então, isso foi uma coisa que a gente começou a dialogar. Como que o ator em formação também tem a experiência de um palco em que artistas do mais alto escalão estão lá, Vamos né? lá, exatamente. E olha, como a gente falou um pouquinho no começo lá, você faz a curadoria, isso, né? Isso. Do Teatro Itália, através da sua produtora. Deixa eu pegar aqui o nome certinho para falar para a casa de novo. A Curatori Produções, não é? Isso. Quanto tempo faz que estão lá? Olha, a Em Curatori, média? a gente está, se eu não me engano, há 2 anos. E antes, quando a Rede Bandeirantes estava lá, mais 2 anos. A gente já deve estar uns 4 anos. Poxa, que bacana, É, né? eu, o Marcos Veríssimo, o Gabriel Ferrara e agora a Willa também entrando como parceira. O Marcos foi o grande articulador de tudo isso. E aí ele me convidou também para estar junto. A gente montou a Curatori para fazer a gestão do Teatro Itália. E a gente está buscando pensar também como que a gente faz a gestão de outros espaços culturais, né? A gente está nesse entendimento. E os espetáculos acontecem de terça a Terça, domingo. domingo. Em cartaz atualmente estão... 2 Patrões, de sexta, sábado, domingo. E Brokeback Mountain, de quarta e quinta. Tá. Terça agora não tá tendo, só tá tendo eventos esporádicos. Vale muito a pena. Brokeback tá um sucesso de público. E Bacana. 2 Patrões, uma comédia maravilhosa. É. A partir da obra do Goldoni, Italiano, né? né? E com a direção da Neide. É muito divertido. Eu tive a oportunidade de ir, a gente falou um pouquinho antes sobre isso, né? E um baita elenco, né? Assim, Nossa, pessoal lá, o Felipe, É. é absurdo, gente. Quando ele não entra bem no comecinho, entra É. uns minutos seguintes, fala assim, vai mais um que vai entrar, nada, ele faz uma, aliás, parabéns, não todos são muito Sim, bons ali, né? uma turma maravilhosa. Muito bom, um abraço pra todo mundo, e o Brokeback Mountain eu vou lá assistir um dia, então, Quando vai você ser quiser. muito bom, vai ser um Eu acho prazer. que tem mais... que a gente já tá indo pra março. Deve estar indo pros finalmente. Então, Legal, então dá tempo pra você ir, gente, vai lá. dá sim. E você falou de eventos lá no Itália, né? Uhum. Se eu quiser montar um evento, eu consigo. Consegue. Como é que fala com vocês Fala lá? comigo direto. Aí é só mandar uma mensagem pro contato, Tem- Teatro Itália. Ah, pro e-mail. Pro Tá. e-mail, aí eu mesmo respondo. Então vamos lá. É contato, @. teatroitalia.com.br. Tá fácil, gente. Tá Teatro, facinho. Manda, vai falar direto com o nosso aqui diretor aqui, ó. Aquilo que você falou, a gente não Vou dorme, trocar até o e-mail a gente WhatsApp. Vou trocar WhatsApp com o diretor já, ó. Não, eu sou assim, meu WhatsApp tá sempre aberto, eu sou aquela pessoa que assim, eu prefiro atender bem, atender de forma pessoal. Mas saber o que é o seu produto, né? Tá na linha de frente do seu produto. E eu também vou assim, eu concordo. sou artista. Eu quero ser bem tratado. No sentido, eu sei qual que é a dificuldade de fazer a minha arte. Então, se eu tô nessa função de receber o artista, que ele seja bem tratado, né? Que ele tenha um atendimento pessoal e que a gente possa dialogar junto, criar junto. Tenha, por exemplo, que a gente possa discutir sobre a montagem, o que é melhor, o que não é, o que a gente pode oferecer. E no espetáculo você não está presente em todos Não. os episódios, obviamente, né? Mas você acompanha no começo, você... Acompanho. Como que você seleciona os espetáculos que entram no Itália? Nossa, isso é uma Enquanto o Juliano responde, respira aí, complexidade. toma uma água. Juliano, Maria, põe pra mim a foto 3 lá pra gente. Todo mundo conhece o Itália, eu acho, mas eu acho que só pra gente lembrar aqui um pouquinho disso. Olha aí. Isso aqui foi a montagem dos meus alunos, o Antígona, do Brest, que a gente montou, que é uma versão do Sófocles. E aqui é o Itália. É muito gostoso, gente. Você pode estar sentado até aqui atrás, que Nossa, você tem sim. acesso ali, é muito perto.
Mas toda vez que eu vou lá, eu sento naquela primeira fileira, rapaz, Ah. eu gelo, eu gelo. Mas, ó, o melhor lugar, gente, peguem no meinho aqui, ó. Ó a Que aí dica! você vê todo o palco, você pega a iluminação, o cenário. Eu não gosto de sentar na frente também. É, Primeiro que eu fico um pouco assim, segundo que eu tenho medo de... não, de ser chamado. Inclusive, no Dois Patrões, o Gabriel, que entrega a mala, alguém chega com uma mala lá e entregaram no meu colo. Eu falei, meu Deus do céu, vamos chamar. Eu fiquei até branco, a Zaneiro tava comigo, deu risada, né? Mas é gostoso, eu brinco, mas é gostoso. Óbvio, né? Eu gosto, principalmente musical, que tem Sim. muita dança, ficar no meio é até melhor que na frente, é que você Sim. vê o todo do teatro, né? E você sabe que hoje é um teatro, né? A gente pode chamar quase de um teatro intimista, porque ele tem 300 lugares, mas ele é muito próximo. Ele é muito próximo, de Ele não verdade. é distante, o palco é muito bom, é um Uhum. palco grande, Sim. né? A gente tem uma boa parceria com o Círculo Italiano, que é o responsável por todo o espaço. São maravilhosos e a relação que a gente tem de... Imagina, era um teatro que estava, entre aspas, fechado ali, né? Quando a Band entrou, que ela revitalizou o teatro e a gente assumiu, era uma luta colocar de novo o teatro no circuito. É verdade, porque a gente falava assim, o teatro, mas Itália tá aberto ainda, Aham. funciona ainda. É muito chato ver isso. É. Muito triste, na verdade, eu ver isso. Um teatro de 60 anos, histórico, no edifício histórico da Exato. cidade. E do lado do metrô. É pertinho, lado. né? É República, não? É República, mas é atravessar a rua. Não dá né? 3 minutos aí a pé, né? Nada. 3 minutos acho que é muito ainda. Sério? Ai, que Aham. legal. E eu te fiz a pergunta, como é que faz pra selecionar? Então, a gente, geralmente, os artistas buscam a gente tem uma comissão, eu, o Marco, o Gabriel, a Willa, a Pri, a gente senta junto e vê, primeiro, a pauta, se tem disponibilidade para o que os artistas buscam. Aí tem também, por exemplo, por mais que seja um palco grande, as coxias são pequenas, então isso influencia muito. Às vezes você não cabe o cenário, Entendi. às vezes você percebe que é uma peça que pode ocupar muito espaço, então isso influencia. E a qualidade dos espetáculos. Tá. A gente- Importante. Quando a gente entrou lá, um compromisso que eu tive com o Marco e o Gabs foi: nós somos artistas e nós queremos ver espetáculos de qualidade. Então, às vezes não. O principal ponto é a qualidade artística da obra. Então, os artistas estão envolvidos, a proposta de pesquisa, né? Se a gente conhece, se são artistas que estão dialogando com a arte, né? Então, a gente tem é minucioso. Eu queria ter 10 teatros desse, para poder botar todo mundo que nos busca. Mas a gente só tem imagino. 12 meses no ano. Eu imagino que vocês... Não dá. Parece muito, gente, mas não é não, né? Não, já tá lotado até o fim do ano. Eu ia te perguntar isso agora, né? Você recebe muita pauta e já deve estar fechado. Já, em janeiro fecha. Meu pai. E já tem contrato para 2027. Uau. E dá pra dar spoiler já de alguns? Eu não vou falar porque eu não sei qual que já tá com a Assinado. assinatura. Vai que, né? Vai que eu falo uma coisa e depois é Aí outra. eu vou ligar pro Juliano. Juliano, É. você falou que tinha, eu quero ir. Né? Exato. E, bom, tem o Instagram do teatro também, para que as pessoas Sim. vejam quais. É Teatro Itália, Teatro se não me engano. Itália. Então, @Teatro Itália. Ou é Teatro Itália /oficial, mas Ingresso compra pelo Simpla. pelo Simpla, tem bilheteria também. Tem bilheteria Na lá. hora. Então dá pra comprar. Provavelmente- Recomendo para essas peças que estão cheias chegar 1 hora antes. olha, Porque, por exemplo, Brokeback pra- tá lotando, Ah, que Dois legal. Patrões tá lotando, então é bom chegar com bastante antecedência. O que um espetáculo, na sua visão, como professor, como ator, como diretor, enfim, com toda essa experiência aí de 10 anos só, pela idade dele aqui, não novinho, né? Pela sua grande experiência, o que um bom espetáculo precisa ter, Juliano? Nossa, É o momento pergunta difícil nossa, é do o programa. momento tese de doutorado. Nossa! em 2 minutos a resposta, eu te então, coloquei aqui. Eu acho tão complexo. Não, mas eu acho que, assim, resumindo pra você aí, acredito ter primeiro o amor em si, pelo que faz, e né? uma boa pesquisa. E uma boa pesquisa. Porque assim, todo mundo quer ver um bom espetáculo. Né? E um bom espetáculo exige o quê? Uma boa pesquisa. Você tem que ser um ator que treina, que tem técnica. Você tem que ter uma direção que entende o diálogo entre cenário, figurino, iluminação, maquiagem, a relação boa com os seus espectadores, a proposta da escolha do texto, a meu ver, que dialogue com o hoje, né? Então, e o pensamento Dá pra dizer no final, transmitir uma mensagem. mas assim, até a mensagem, quando a gente fala assim, eu vou transmitir uma mensagem, às vezes eu prefiro falar assim, que pergunta que eu vou colocar? Opa, então vai instigar mesmo, né? Em vez de eu Vai falar que provocar. mensagem eu vou passar. Sair com uma provocação pra mudar, né?
Eu acho que bons espetáculos fazem boas perguntas, Boa. porque nem sempre o artista tem a resposta. Qual o papel da arte e educação nesse país tão desigual? É agora o mestrado, né? É, agora vai estar sair doutorado. É, Passou de ano já, gente. ah, é que Acho que vai muito ao encontro da resposta que você fez agora. Não é? Muito você se similar, né? colocar num ponto de reflexão, né? Estudar arte em todas as suas linguagens é refletir sobre a humanidade, é compreender as desigualdades do mundo e é lutar para que não haja mais desigualdades, né? Para mim, e eu tenho os meus posicionamentos, eu luto por um mundo que tenha menos desigualdade. Não sei se vai chegar um mundo onde vai ser. Deus queira que sim, né? Que todos possamos Mas é difícil, porque acordar somos para seres isso. humanos. É. Só que nós também, como artistas, e os nossos posicionamentos podem mudar o mundo. Porque a gente muda o nosso mundo. Então, por exemplo, se eu reflito sobre a minha forma de ver o mundo, eu não vou te tratar de uma forma que eu não queira ser tratado. Se eu vejo uma desigualdade acontecendo, eu não vou fechar os olhos. Eu Conscientizar, tenho que né? saber quem é que hoje, é, de que lado eu tô, É, isso é importante, né? Se né? posicionar. Exato. E eu luto pelo quê? Né? Eu sei o porquê eu luto. Eu sei porque eu estou na área da educação, eu sei porque eu tô da área da arte, eu sei porque eu estudo sociedade, né? E sobre como que eu vejo as pequenas mazelas e as grandes mazelas e como que as minhas ações podem, no mínimo, ir quebrando isso. Ou refletindo para que a gente... O Saramago tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. A arte serve para nós repararmos, para nós olharmos de verdade para aquilo, né? O Augusto Boal fala que a arte, ela torna visível o que está invisível aos nossos olhos, tão acostumados estamos a olhar. Uau. Ou seja, fazer arte é colocar de novo algo que nós não estamos mais vendo, mas porque nós já acostumamos àquilo. E eu Sim, preciso verdade. voltar a ver Uhum. como aquilo seja um problema e que a responsabilidade está em nossas mãos. O comum se tornou normal. Ah, é normal. Não, não é normal. Pode Não, ser não é normal. comum, né? Mas normal não é. Não, e quando a gente fala em desigualdade num Sim. mundo como nós vivemos, isso não é normal. É. Não é normal ter pessoas que passam fome, Pois não é é. normal pessoas que não Exato. têm acesso à educação. É, as pessoas precisam mudar isso mesmo, né? Exato. Gente, vocês viram quanta coisa boa vocês vão aprender nesses cursos que o Juliano ministra, né? Em todos os trabalhos. Cara, muito legal mesmo. A gente precisava de uns 3 programas só para falar disso. Não é? Muito bom mesmo, né? O Teatro de Bolsa Victor Leonardo, que você falou um pouquinho lá atrás, né? Ele propõe um modelo alternativo de acesso aí à formação e à produção Ah, o teatral. Vitão, Ah, que legal. ele faleceu esses Já é? últimos tempos. Ô, Ele foi meu grande mentor em São Francisco, poeta, historiador, um dos caras mais importantes, escritor de roteiros de cinema, inclusive ganhou É Tudo Verdade o ano passado. ele que roteirizou. Ele roteirizou um filme sobre um suíço que veio para o Brasil, Atlântico Negro, ele que foi o roteiro dele. E a gente fez o teatro em homenagem a ele. Porque quando eu cheguei em São Francisco, todo mundo falava que eu era maluco de montar um teatro numa cidade de 4 mil habitantes e sem ajuda de nada financeira. Uau. E eu falei, mas alguma coisa me chamou para estar aqui. E ele falava, vai lá e faz. E ele tem uma frase muito linda, que ele falou assim, que o teatro de bolso, ele é pequeno em número de cadeiras e grande no tamanho de projetos que acontecem lá. Uau. Poético. Tanto que a gente agora acabou de ganhar esse PROAC, que é é um reconhecimento do que a gente faz. Né? A gente pegou um distrito e nós estamos formando atores profissionais. Nossa escola é certificada pelo SATED. São 1.428 horas de estudos de Uau. teatro num distrito de 4 mil pessoas. Qual a idade dos seus alunos? Ou para entrar? A partir de quando ele pode 15 entrar? até Até 180. até 180. Porque o que importa é estar no ensino médio.
Ah, tá. Então a partir do ensino médio. isso estamos falando lá do projeto Colibri lá, né? Isso, Tá. tanto, né, mas na Iniciar também, Na nos Iniciar cursos também. de formação. De formação, Isso, pronto. agora os cursos livres tem desde 4 anos de idade e já tem gente fazendo. E você dirigiu já alguns espetáculos para criança e Ah, adolescente, né? Acho que trabalhar com criança é muito é, gostoso, né? Ao mesmo tempo que é alegria o tempo todo, mas é sim. uma tensão o tempo todo, né? E é uma Não. verdade o tempo todo, Ah, esse é bom porque de não há criança. De mentiras. criança não há mentira. Se ele gosta, gosta, se não gosta, É, esquece, que ele ele não vai levanta e fazer nada. sai. Qual é a responsabilidade você acredita ter aí para essas crianças, né, na sua visão, de começar cedo esse trabalho, para Uhum. entender o mundo de uma maneira mais honesta? O teatro para infância e juventude, eu acho que para mim, toda criança tinha que ir ao teatro, e não só ao teatro, mas a espetáculos de show, a shows musicais, a exposições, para ter esse contato, né, com a parte criativa e é aquilo que eu falo, né? As perguntas que nós colocamos para os adultos são as mesmas perguntas que a gente coloca para as crianças, só que de um outro ponto de vista. A gente está falando sobre o mundo, a gente fala sobre os mesmos temas, né? E uma criança que tem contato com a arte de uma forma crítica, de uma forma saudável, de uma forma reflexiva, vê o mundo de uma outra forma. Perfeito, acho que é isso mesmo, a gente mostrar para a criança, porque a criança está como é que chama? Formar o seu pensamento, a sua ideia, formar Sim. a sua vida, né? Tá começando a vida, então colocá-lo no caminho certo já cedo é bom. Como dissociar, Juliano? Porque a gente vê, por exemplo, novelas infantis, que muitas vezes é o pai que quer que o filho vá. Como saber diferenciar isso? Como trabalhar isso na criança, na sua É, visão aí? aí você já falou a palavra pai, né? E É, aí porque vai, assim, é complicado. Eu, quando eu dirigi muitas escolas onde muitas vezes os pais têm mais a vontade do filho do que o próprio Isso, filho. perfeito. Mesma coisa que o pai quer que o filho seja jogador de Sim, futebol, ou a mãe que a filha seja bailarina. sim. Às vezes não quer. Às vezes a filha quer ser jogador de futebol e o menino quer ser bailarino. Uhum, sim, e não tem erro nenhum nisso, Nada, né? inclusive nenhum. Nenhum Então, mesmo. Tem espetáculos é... lindos que os rapazes fazem, que, pelo amor de Deus, é aplaudir de pé. Então, assim, é aquela coisa de, tipo, nem sempre a visão do pai é... Claro que é o pai e a mãe, mas às vezes não é o que o filho quer. É o desejo do filho. Então, é o que eu sempre converso muito com os pais. É o desejo do seu filho ou é o seu desejo? Legal. Então, não, é o meu. Então, vamos perguntar pro seu filho? E às vezes o filho fala, não quero. Minha criança não mente, né? Exato. E assim, colocar num estado de profissional também é uma outra complexidade. Uma criança estar num universo profissional, porque você existe, como que você trabalha com uma criança é diferente de como você trabalha com um adulto. Muito, muito. E a disciplina? Porque criança gosta de brincar o tempo todo. Exato. Né? É Então o você tem que trabalhar jogo. um outro de outra forma, né? E aí eu falo da responsabilidade de você ter, por exemplo, dentro de produções, pedagogos, psicólogos, pessoas que Hum, entender o tempo da criança. Você não pode ser obrigado a trabalhar como um adulto é obrigado a trabalhar. Nem pode isso, nem por lei. por lei. Me lembrando, inclusive, quando o espetáculo é quinta, sexta, sábado, domingo, tem alternantes, né? Você não pode, você tem que ter stand-in, inclusive durante o espetáculo você tem que ter essas opções, porque você não pode, não é o ofício daquela criança. Sim. Tanto que eu, por exemplo, não trabalho com criança. Qualquer Hum, espetáculo meu, Só adulto. só acima de 18 anos. Tá. Nem adolescente eu coloco. Profissionais, tá? Sim, sim, Claro sim, que sim, sim. escola não tem como. Não tem como. Mas, porque eu acho que chega um momento que a gente tem que saber qual é o nosso ofício. Mas é claro, eu não vou negar os grandes filmes, as grandes peças, que você tem grandes atores mirins. E que, agora, como que a gente trabalha com isso? É a pergunta difícil. E como é que o adulto vê isso? Porque a grande responsabilidade está no adulto. Porque é o que você falou, a criança está lá para o jogo. Uhum. Muitas vezes o adulto ele vai ter que olhar por contrato, por questões financeiras, Sim. por direito de imagem, que a criança nem sabe que aquilo existe. Aliás, estar num espetáculo, gente, não quer dizer, vocês não têm ideia. Eu tenho isso aqui de ideia do que o Juliano tá falando, porque muitos anos de espetáculo, por trás de tudo isso. Sim. O estar ali apresentando pra gente é o último É o passo. último passo. Por exemplo, para você apresentar um espetáculo, muitas vezes você chega 5 horas antes. Sim. Mas olha, o Juliano já falou, 1 ano de ensaio, contratos, disponibilidade, enfim, E local. cachê, Nossa. questão de bilheteria. Às vezes você vai fazer um espetáculo que num dia você tem 200 pessoas, nos dias você tem 10 te assistindo. Como que fica o emocional da pessoa? Quando você percebe que o público não chega e você sabe que o seu salário não vai chegar. Porque você depende disso, né? Exato. Então, assim, é muita complexidade.
Pergunta difícil. Aí lá Eu não vai. fiz nenhuma até Agora agora é o difícil, né? pós-doutorado. Vamos ver se ele vai Agora é o passar pós-doc. agora, né? O que ainda mais te desafia artisticamente? Ou atualmente que mais te desafia? Olha, o que mais me desafia é ter recursos financeiros Tá. para que a gente consiga produzir da melhor qualidade e que as pessoas consigam receber dignamente o que elas merecem. Isso é um desafio mesmo. Exato. Isso é o grande desafio. Não falo só da arte, falo de inúmeras outras profissões, mas tenho que falar da arte porque é a minha área. É a questão financeira, né? A arte ainda é muito maltratada no nosso país, ainda é muito maltratada no nosso estado, na nossa cidade. Muitas pessoas veem a arte de uma forma errônea, que é o que eu falei, apenas por amor, né? Aquele atestado de que eu não preciso ganhar dinheiro para produzir, Não ou que é existe. errado cobrar para produzir. É. Então, é muito difícil. Então, assim, você se junta com muitos parceiros que acreditam numa ideia. Muitas vezes a gente ensaia 1 ano sem receber nada, Puxa na vida. esperança de que um espetáculo vai dar certo futuramente. E bater na madeira, mas às vezes não acontece, Às né? vezes não acontece. Ou às vezes acontece de uma outra forma. É. Ou às vezes aquele projeto que você, a princípio, investiu, ele trouxe um outro projeto que valeu a pena aquele investimento. Então, por isso que eu falo que às vezes você tem que ter uma ramificação grande de trabalhos para que você possa visualizar a verba, o outro você está visualizando a pesquisa, o outro você está visualizando você estar sendo visto. Porque também tem isso, se você quer ser visto, se mostre. Tem que ser lembrado, né? Uma Exato. máxima do jornalismo. Que serviço tem que ser lembrado. E às vezes você tem que fazer projetos, você tem que estar por exemplo, eu estando aqui hoje, eu amo conversar. Eu poderia ficar aqui 4 horas conversando, minha É. paixão. Só que a gente não pode negar, é um podcast, isso tem comunicação, isso tem uma Não, visão, o que eu tô tudo falando faz aqui parte, né, tudo Juliana? faz. Acho que a gente não faz nada sem trocas. E as trocas têm que ser boas, não Exato. negativas, né? Só vou porque tem dinheiro, só vou porque tem isso. Não, eu vou porque eu quero. E a partir daí vem consequências boas. Eu conheci uma cantora que foi cantar agora lá no Teatro de Bolso, e ela tá 4 anos produzindo o álbum dela. Uau. 4 anos. E ela fala, o meu sonho é conseguir lançar o meu álbum. Mas são 4 anos, por quê? Porque existe o tempo, existe o recurso, existe todo um processo. 4 anos para lançar um álbum. Pois é. Não é fácil, não. Não né? é fácil. Né? A trilogia da Taverna, quando a gente começou, eu fiz a reunião com os meus atores, eu falei, gente, são 6 anos de projeto. Uau. Quem topa? 6 anos. 6 anos de dedicação, né? Dedicação, sem saber de verba nenhuma. Uau. A gente fez o Impostor Geral sem verba nenhuma, com festa. Confesso. Não ganhamos nada. Depois fizemos o Fuento Verruna, não ganhamos nada. Eita. Aí fizemos a segunda temporada do Fuento Verruna. Aí ganhamos o Zé Renato. Aí fomos convidados para ir para Colômbia representar o Brasil no Uau. festival. Aí fomos indicados ao Prêmio Shell. Aí Uau. fomos indicados ao Prêmio Coca-Cola. Maravilha. Aí veio o Conde de Inverno. Aí ganhamos um PROAC de produção. Aí foi girando. Aí depois ganhamos Fomento. Ou seja, se lá atrás a gente tivesse desistido, a gente não tinha tido essa história. É a pergunta que eu ia fazer pra você. O que fazer pra não desistir? Tá aí, né? Exato. E é bons parceiros. É aquelas pessoas que acreditam no mesmo objetivo que você. Ou, pelo menos, seja que dialogue. E que sejam pessoas éticas. E que sejam pessoas morais. E que sejam pessoas que sabem que se dedicar à arte é o que o Plínio fala. Mais uma vez citando Plínio na Balada de um Palhaço. Não é o dinheiro e não são os aplausos. Mas é poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Maravilhoso. Se a pessoa tem esse objetivo, você tá do lado da pessoa certa. Os caminhos se abrem, né? É. Gente, Juliano Baroni, olha, você já tá convocado, não vai ter jeito. Eu não cheguei nem na metade da pauta, você fica pular. Eu vou ligar pra ele fazer o resto das perguntas, porque eu tô curioso agora aqui, né? Muito obrigado Eu pela que sua vinda agradeço. aqui. A gente deseja de coração mesmo que isso fortifique, porque eu falo por mim que eu amo teatro, eu cresci no teatro. Eu quero muito que você traga novidades pra gente aqui. Quando quiser, só Tá aí. mandar. É só ligar. Maravilha, a gente vai, e a gente quer mesmo, é sério. Porque a gente precisa divulgar o que é bom. Ah, que bom. Fico muito Então, feliz. Quer despedir do pessoal de casa? Faça, convidando o pessoal para os espetáculos, os seus É pra lá que eu trabalhos. olho Pode olhar ali? para sua câmera. Bom, gente, então, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar. Desculpa que eu falo muito. Mas quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, entra no @Núcleo Educato, com THO, no proge.colibri, para saber sobre o nosso trabalho lá em São Francisco Xavier.
e na NCA.sp. Quem quiser ir ao Teatro Itália, e não só o Teatro Itália, mas todos os teatros do nosso país. Vão ao teatro, contemplem a arte, há exposições, há shows musicais, há espetáculos de dança. Contemplem arte, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço e muito obrigado. Eu que agradeço. E você que for com a gente aí, já tem muita coisa pra fazer fim de semana. Aproveite então. Segunda-feira a gente tá de volta com mais um episódio do podcast A Gente que Fala. Até lá.